Pedro Abílio, ao vivo aqui nos estúdios para trazer informações do Atlético. Um abraço, boa noite, Pedro. Forte abraço, Cirilo. Boa noite para você, para o Edu e para todo mundo ligado aqui na turma do Bate-Bola. O Atlético vivendo dias de negociação enquanto seus jogadores continuam curtindo um período de férias. Os atletas que estão em tratamento no departamento médico e os jogadores jovens pré-selecionados para estarem no elenco que vai iniciar a temporada, ou a pré-temporada curta que terá o Atlético a partir da primeira semana de 2026, fazem os últimos dias de trabalho. Até o dia 23 eles estarão ainda na Cidade do Galo e depois um descanso até o dia 2 com a reapresentação com todo mundo. Ô Cirilo, o Atlético está em vias de negociar mais um jogador do seu elenco. A gente vinha falando nos últimos dias que a movimentação natural seria as saídas primeiro, depois o Atlético definir, com base nas movimentações de mercado, aqueles jogadores que vão chegar. Já definiu as prioridades para as contratações. Acho que com a saída do Fausto Vera existe uma prioridade ainda maior para a contratação de um volante, mas o Atlético está acertando a saída do João Marcelo para o futebol árabe. Isso é uma informação trazida na tarde de hoje pelo GE. Essa informação vai de encontro, né, o que trouxemos nos últimos dias em relação às negociações que vinham chegando, pelo menos as sondagens, né, que apareceram pelo atleta que completa 21 anos no próximo mês de abril e tem contrato com o Galo até dezembro de 2029. Claro que ainda resta saber, né, qual será o futuro de fato, mas o futebol dos Emirados Árabes está tentando levar o jogador a clubes de países diferentes, inclusive, né, buscando pela contratação do João Marcelo. A gente falava de um interesse do Santos que não evoluiu, mas o fato é, o João Marcelo chegou a Belo Horizonte no início deste ano, depois de ter se destacado pelo Guarani de Campinas, especialmente na Copa São Paulo de Futebol Júnior e depois no Campeonato Paulista. O jogador fez 11 participações no time profissional do Galo, não chegou a iniciar nenhuma partida como titular. Ele que marcou principalmente com o Sub-20 do Atlético, né? Esteve envolvido nessa reta final de campanha da Copa do Brasil Sub-20, onde o Galo foi semifinalista, e ele foi muito importante. Nas oitavas de final, no jogo de ida contra o Flamengo, foi dele os 2 gols da vitória por 2-0 que garantiram, né, depois com o jogo da volta empatado, a classificação do Atlético que viria, repito, a ser semifinalista desta competição. O clube ainda é tratado como indefinido, ainda é um mistério, mas está sendo negociado mais um atacante daquele grupo, viu, Cirilo, que fez nesta temporada um 2025 de 95 gols marcados, e o Atlético esteve ali entre as 5 equipes, considerando todas as competições, no futebol brasileiro, times de elite da Série A, em termos de ataques na temporada. Uma pena ter sofrido, né, tantos gols e demorado tanto para encaixar o seu sistema defensivo, mas especialmente teve muita gente do ataque passando em branco ou com números baixos. Caso de mais uma aposta aí que aparentemente não deu certo. Vamos ver se vai sair por empréstimo, porque contrato tem até dezembro de 2029 com o Galo. O ataque é uma decepção, né, Edu? O ataque em geral. Mas dá pra dizer que o João Marcelo é uma decepção ou ele não teve tempo pra mostrar o contrário? Não, ele não teve tempo. Se o ataque do Atlético foi uma decepção em 2025, não tem de João Marcelo. O cara que tem uma média aí de menos de 15 minutos em campo, não tem muito o que mostrar, não tem muito o que fazer. As decepções foram outras, jogadores grandes, renomados. Não foi uma grande temporada da maioria deles. O Dudu, ele aconteceu tarde demais, e o Dudu não foi uma decepção. Quando ele esteve em campo, ele entregou. Em determinado momento da temporada, o Rony foi útil, mas depois da parada para a Copa do Mundo de Clubes, aquele imbróglio envolvendo justiça, atraso de salário, o Rony não conseguiu entregar mais. O Hulk fez uma temporada abaixo, apesar de bons números, né, quando comparados a outros atacantes do futebol brasileiro. O Júnior Santos não conseguiu jogar, ficou mais tempo fora de campo do que dentro de campo. O Coelho, que vinha sendo o melhor atacante do Galo, acabou sofrendo uma lesão muito grave no período justamente em que chegou o técnico Jorge Sampaoli e que ele poderia render mais com o treinador argentino. Então o ataque do Galo acabou sendo decepcionante e a gente não viu nada de João Marcelo, para ser sincero. Se o futebol árabe está interessado no jovem, se o Santos está interessado no João Marcelo, esse interesse vem da Copa São Paulo
e do Campeonato Paulista de 2025. Não tem nada de interesse pelo que viram do João Marcelo com a camisa do Atlético, até porque não teve muito o que ver. Curioso, né? Não foi utilizado ao longo dessa temporada no elenco profissional em um setor, né, Abílio? A gente conversava até na redação. No segundo tempo nós vamos trazer... E foram 2 treinadores, né? 2 treinadores. No segundo tempo nós vamos trazer um recorte aí dos elencos de Atlético e Cruzeiro e possíveis decepções, quem tem que ter contrato estendido aí para a próxima temporada, quem tem que permanecer, quem tem que sair. Nós vamos falar um cadinho daqui a pouquinho dos 2 elencos. Mas convenhamos, né? O ataque do Atlético, assim, menos da metade dos caras é visto com bons olhos pelo torcedor, né, Abílio? Hulk, 61 jogos com 21 gols marcados nesta temporada. Foi o jogador que disparado mais marcou pelo Atlético em 2025. Aí a gente pega o Rony, marcou 13, marcou 8 gols menos com uma partida a mais. Foram 62 para o Rony. Detalhe que o Rony joga um jogo a mais como titular do que o Hulk em 2025. Foram 50 vezes Hulk titular, 51 para o Rony. Coelho fez 6 gols e olha que ele só teve 41 jogos, é o terceiro artilheiro do Atlético na temporada. E ainda entre os atacantes, o Dudu, 4 gols em 26 partidas, marcou pelo Galo. O Atlético teve alguns defensores, né? Vitor Hugo, Lianco, cada um deles, por exemplo, marcou 4 gols nesta temporada, mas tivemos, né, números decepcionantes, como vocês citaram aí. A dificuldade do Júnior Santos em ter minutos por conta das lesões, e acabou participando de 28 jogos com apenas 2 gols marcados numa temporada em que até o Daverson marcou 2 gols pelo Galo, mesmo número do Júnior Santos. É incrível, né? É incrível. O terceiro artilheiro do Galo fez 6 gols, né? Que você destacou que foi o Coelho, que ficou meses aí sem jogar, depois do 4 gols e só embalou na reta final. Teve suspensão, né? Teve suspensão, ficou um tempão sem jogar, perdeu o ritmo, teve um monte de coisa, chegou também no decorrer da temporada. Desse ataque aí, Edu, certamente mais da metade dos caras é encarado como uma decepção, né? Você não tem a dúvida. Decepcionante a temporada, e por isso o torcedor pede aí saída de alguns atletas, e eu entendo perfeitamente o torcedor e suplica pela chegada de um centroavante, né? Porque justamente faltou esse homem de área. Muitas vezes o Atlético dependia de um jogador com essa característica e não tinha. Simplesmente não tinha no elenco. Aliás, tinha o João Marcelo, mas que por algum motivo do dia a dia não agradou nem a Cuca, nem a Jorge Sampaoli, por isso teve pouquíssimos minutos com os 2 treinadores. Então, paciência, né? Você falou do Daverson, que fez 2 gols pelo Atlético nesse ano e fez 3 contra o Atlético esse ano também. É verdade. Na Arena MRV, né? Inclusive, o Daverson. Abílio, Atlético ainda tem alguns dias ainda, né? Algumas semanas aí até se reapresentar, e cresce a expectativa também pelo anúncio de contratações, né, Pedro? Cresce muito, Cirilo, especialmente depois dessas saídas que vão se concretizando, né? Caio Paulista, Saravia, agora a situação definida também para o Fausto Vera, emprestado até o fim do ano que vem para o River Plate, com obrigação de compra em algumas metas a serem atingidas em termos de minutagem do jogador lá na Argentina. O Atlético espera arrecadar cerca de 20 milhões de reais, pouco mais de 22 milhões de reais, com uma futura venda do Fausto Vera para o River Plate. E ainda tem por definirem as situações, especialmente do Vitor Hugo, zagueiro com o Bahia. O Atlético vê essa situação como prioritária, e também de contratar um volante. Por enquanto, Cirilo, o único nome que tem sido mais fortemente falado nos bastidores e que o clube já confirmou que existe o interesse é realmente o do Galaza. Apesar de o Tadieres fazer jogo duro e especialmente ter cautela com a situação financeira e as cobranças, né, que o Atlético vem sofrendo por parte de clubes com quem negociou jogadores ao longo da temporada. E, claro, vai ficando cada vez mais complicada a situação de contratação. O tempo vai passando e o Campeonato Brasileiro já começa no fim de janeiro, o Campeonato Mineiro já batendo a porta, e o Sampaoli esperando, né, ter jogadores à disposição o quanto antes para que ele comece a pensar num Atlético de 2026. Só que, como a gente falou, toda essa cautela
ela se dá por questões financeiras, por planejamento e especialmente para aguardar como o mercado vai reagir com o Atlético em 2025. Quais jogadores serão abordados, quais serão negociados, quais negociações serão vantajosas para o Atlético. Poucos jogadores deste elenco atual são inegociáveis de acordo com a situação financeira e com o insucesso esportivo que teve em 2025, de acordo com essa avaliação feita no fim do ano com as reuniões do São Paulo, viu, Cirilo? Essa frase sua chama atenção. Ô, Edu, tem pouquíssima gente de fato inegociável no elenco atleticano, né? Inegociável? É. Everson. Só, né? Eu não negociaria o Everson. Os outros dependem de qualquer tipo de condição, né? Algum tipo de condição. Eu acho que há casos e casos, né? Assim, vir um clube de fora e fazer uma oferta pro Atlético, acho que pelo Hulk não cabe, o Hulk vai para 40 anos, vamos lá, uma boa oferta pro Rony, já com uma ideia, se bem que o Rony tem 30, né? Mas uma boa oferta pelo Dudu, não acredito, pelo Lianco. O Lianco tá lesionado, teve uma lesão grave. Se eu sou algum agente ou se eu sou outro clube e estivesse de olho no Lianco, eu ia esperar a volta dele, cara. Pelo menos 3 meses pós-volta para saber como que ele vai lidar com essa recuperação. Então, assim, não tem muito no jogador do Atlético que o mercado esteja atento, não. Talvez o grande nome do Atlético hoje, mas que mesmo assim vai depender muito do primeiro trimestre de 2026, para mim é o Guilherme Arana. Talvez fosse o cara a ser negociado ali, porque fora ele, difícil imaginar outro hoje no elenco do Atlético e que algum clube olhe e fala, vamos atrás desse atleta do Atlético porque ele pode entregar. A temporada foi muito ruim e para alguns jogadores já vai mais de uma temporada com desempenho ruim. Então isso é muito ruim para o Atlético também, porque o clube precisa vender bem. Mas nesse momento, olhando para o elenco do Atlético, difícil imaginar algum jogador que possa sair bem vendido. Pegar um exemplo aqui do que aconteceu nessas últimas semanas, desde que a temporada terminou, houve uma especulação de que clubes da Grécia tinham interesse em contratar o Bernard. E uma fonte no Atlético me garantiu que não chegou nada interessante, nenhuma proposta oficial, foram sondagens direto ao atleta e ainda assim havia uma certa surpresa, né, em relação ao mercado, pelo fato de o Bernard ter se destacado lá no futebol da Grécia. Então, a procura do PAOK, um interesse do Levadiakos. Isso eu acho normal. É aquele jogador que vai bem aqui no futebol brasileiro, aí vai jogar na Grécia e não vai mal. Aí o mercado brasileiro tenta repatriar pelo que ele jogou aqui, não pelo que ele jogou lá. Isso acontece muito no futebol. E o contrário também, né? O mercado grego olha para... Esse rapaz, você lembra dele? Há 1 ano e meio foi bem aqui. Isso aí. Então, acaba tentando repatriá-lo pelo que ele jogou lá e não pelo que desempenhou aqui. Aí, Cirilo, eu acho que o melhor exemplo disso que a gente está dizendo quais são os Alisson e Rubens no atual elenco do Atlético, que poderiam ser vendidos como os dois foram. O que eu ia falar é o seguinte, o Galo precisa inventar uns meninos aí, né? Não tem. Dá alguns minutos pra eles aí, bota no profissional, solta no Campeonato Mineiro, precisa inventar alguém, né? Por isso que a gente teve uma boa resenha no Goleada ontem, a respeito de elenco, e a enquete foi muito bem feita do número de reforços do Atlético. Eu falei, de 3 a 5, foi isso, né? Não, era 5 a 7. 3 a 5, 5 a 7, isso. De 5 a 7, não pode passar muito disso. Por quê? Porque o Atlético precisa ter como reforço, entre aspas, no seu elenco para 26, jogador da base. Pode ser o lateral esquerdo, pode ser o lateral direito, pode ser o zagueiro, pode ser o centroavante, pode ser o meia, enfim. No mínimo 3 precisam estar no elenco, fazer parte e jogar. Eles precisam jogar o campeonato estadual, entrar no campeonato brasileiro, jogar a Copa Sul-Americana. O Atlético precisa utilizar a base em 2026, porque senão vai entrar 2027 e a gente vai estar tendo a mesma discussão aqui. É fundamental que o Atlético vá ao mercado agora, reforce o seu elenco, mas que tenha no seu planejamento que o número de reforços necessita ter ao menos 30% de jogador da base. Se o Atlético vai trazer 10 reforços, 3 desses tem que ser da base. Tem que ser 3 garotos desses 9 que o Sampaoli citou, que vão fazer parte do terceiro time. Não tem mais tempo, não existe mais a menor possibilidade de o Atlético jogar uma temporada inteira e não formar ou revelar nenhum jogador formado na sua base.